E vamos começar o programa de hoje falando da sua saúde bucal. Me conta, há quanto tempo aí você não vai ao dentista? Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o odontologista Rogério Agulhã. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Então vamos lá, vamos falar desse assunto de saúde bucal, doutor. Os cuidados que a gente precisa? Você, como paciente, tem que fazer uma alimentação correta, uma higienização sempre após as refeições, evitar, como tem pessoas que ficam o dia inteiro comendo uma balinha, assim, após o almoço e com um docinho. Né? Doce pode até comer, mas intercalar, não ser uma coisa assim que seja a cada 5 minutos, 10 minutos. Né, fez as refeições, escova os dentes e... Fio dental. Fio dental, exatamente. Tem uma quantidade X para a gente escovar os dentes por dia ou não? Não, eu acho que é só após as refeições, né? Só após as refeições. 3, 4 vezes antes de dormir, né? Antes de dormir, que é o principal. Com certeza. Em quanto tempo eu devo procurar um dentista? Depende do paciente. Tem pacientes que devem ir a cada 2, tem pacientes que devem ir a todo mês, pessoas que têm problema periodontal, um acompanhamento, uma incidência maior de cada. Tem pacientes que devem ir a cada 3, 4 meses. O ideal é a cada 6 meses, que a pessoa, um paciente que esteja controlado, cada 6 meses é o tempo ideal para você fazer a sua consulta. Entendi. Falando sobre escovação, sabe que até minha irmã teve um problema sério, porque ela escovava demais os dentes. Isso comprometeu a gengiva dela. O que você indica nesses casos, doutor? Quando a pessoa é compulsiva mesmo por escovar os dentes. Bom, primeiro que ela escove menos um pouco, né? É que isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? E aí você entra numa coisa que chama-se abrasão, né? Depende da pasta que ela usa, depende de traumas oclusais, depende de um tipo de gengiva que a gente chama de gengiva inserida, se a pessoa tem ou não tem. Se você colocar força na tua escovação, você vai fazer com que haja retração da gengiva. Então, depende do paciente, você tem que fazer uma análise nele, examinar e dar as indicações corretas do que seria bom para o caso específico, que nem da tua irmã, né? Tem pacientes que realmente, do ato da escovação, eles causam um problema de retração gengival. Mas hoje existem técnicas que você pode recuperar isso cirurgicamente, devolvendo a situação anterior. Tem cremes dentais e escovas que o senhor acha que são prejudiciais ao nosso dente? Acho que muito mais a técnica, né? Do que se usa. A forma, a pressão, como a gente coloca. Existem escovas, pastas, digamos mais as pastas. Existem pastas que são mais abrasivas. Que são pastas para fumantes, que tem algum componente que é mais abrasivo, que ajuda a desgastar o dente. É claro que você tem que levar em consideração que você não escova o dente uma vez por dia, você escova 3 a 4 vezes por dia, e isso durante o passar da tua vida, que vai ser, né? Hoje as pessoas vivem muito, né? Então não é que nem antes, 60 anos você era velho, né? Hoje em dia não jamais. Já nem pensar, né? Qual que seria a forma correta de escovar os dentes? Tem algum movimento? Eu acho que o movimento circular é legal, ou você trazer da parte da gengiva para baixo, mas enfim, você deve usar pouca força, né? Não usar uma força excessiva e fazer movimentos circulares. Eu acho que seria uma forma ideal. Cada paciente tem um jeito de fazer. O importante é que ele consiga atingir toda a superfície do dente com a pressão certa, né? Eu na minha consulta, normalmente, é até chato, porque meu paciente, a cada 6 meses que ele volta, eu falo sobre a escovação, pego uma escova, coloco na boca, eu ensino toda vez. Faço uma revelação de placa, mostro. Você ensina? Sim, ensino todas as vezes, porque é impressionante, né? Ninguém, na minha história de vida, eu tenho 34 anos de profissão, né? Ninguém escova perfeitamente os dentes. Porque imagine bem, o dente é como se fosse uma gominha de uma roda de um carro. Agora você imagine uma do ladinho da outra, assim, né? E ela é convexa, né? Você tem que escovar aqueles cantinhos, né? Tem que ter tempo, paciência e técnica, né? E existem escovas adaptadas hoje, né? Tem umas cerdas diferentes. Tem escovas. Escovas caríssimas aí no mercado, doutor. Tem escovas caras, tem escova bem cara, mas eu acho que você pegando uma boa escova, até de marca nacional, que pode ser, né, que vai fazer todas as suas necessidades, não precisa, acho que tem coisas que são exagero, né?
Que não precisa. Que não precisa, Você acha não. que não tem essa necessidade? Eu acho que você tem que pegar uma boa escova de uma boa marca, né? E dentro disso você fazer a tua higienização, né? Realmente tem escovas importadas aí que fala assim, é a melhor escova do mundo. Até fico olhando, já usei ela, né? Pô, o que será que ela faz? Será que ela escova sozinha? Pois é, meu dentista me indicou, gente, eu fiquei impressionada, porque também é muito Deve cara ser essa escova. deve ser a mesma que nós estamos Escova, falando. cara, deve ser essa mesma. Não vamos nem falar a marca da escova. Exatamente. Bom, mudando um pouquinho de assunto, doutor, sobre clareamentos. Os clareamentos são indicados? Sim, Laser, esses clareamentos sim. caseiros? É que o laser eu vou falar em publicações científicas, não assim como leigo, né? O laser, por si só, ele é difícil de se fazer, porque ele dá muita sensibilidade no ato da tua consulta. Você não faz o processo em uma vez só, precisa de 2, 3, 4 vezes, né? E o resultado efetivo, se você comparar assim, em termos de estudos científicos, as moldeiras, desde que elas sejam feitas aquelas moldeiras pré-fabricadas no consultório, o clareamento feito com as seringazinhas, feito com as moldeirinhas, ele tem mais longevidade e mais resultado. O que se pode fazer com o laser é acelerar o processo de clareamento. Ah, vou fazer um clareamento. Fazer uma tal. combinação. Faz uma combinação. Então, você pode até fazer uma combinação. Faça uma aplicação de laser e faz o clareamento. O clareamento é também outro mito, porque você não faz clareamento em uma sessão. Você precisa mais ou menos uns 14 dias por arcada. Mas todos os dias é indicado fazer clareamento? Não, assim, no período que você estiver fazendo o clareamento, sim, mas você não pode fazer indiscriminadamente e nem você está fazendo sem acompanhamento do dentista. Isso é uma coisa meio assim, as pessoas fazem, né? Mas existem consequências como reabsorção de raiz, entende? Se você fizer indiscriminadamente, você pode levar a uma reabsorção externa de raiz. E as pessoas que sentem muita sensibilidade nos dentes? Aí é um pouco mais complicado, mas tudo tem uma forma de fazer. O que é essa reabsorção externa de raiz? Por exemplo, o produto é um produto, não é forte, existem várias concentrações, né, do peróxido de carbamida, você pode usar 10, a 15, a 20, o clareamento a laser vai a 35%, só para você ter ideia, por isso que ele dá tanta sensibilidade. Porque quando você coloca aquela luzinha, não é que o laser faz o clareamento, ele acelera a velocidade das moléculas de oxigênio, elas quebram a molécula de carbono, entende? Daí ela faz o clareamento. E a sensibilidade se dá pela concentração também do produto, que é muito forte, entende? Então, essa sensibilidade que você vai utilizar vai depender muito da concentração do gel que você vai usar para o paciente. Cada paciente, não é assim, eu, Rogério, você, né? Marília, né? Vai responder da mesma forma. Cada um tem um organismo. Tem pessoas que têm sensibilidade na gengiva, por exemplo, eu faço hoje o clareamento, amanhã ela já está ulcerada, entende? Tem pessoas que não dá absolutamente nada. Então não é só a questão de sensibilidade dentinária, ou da sensibilidade da coroa, é uma sensibilidade também da gengiva, que tem alguns pacientes que têm, não digo que uma alergia, mas elas são mais sensíveis àquele produto. 2, 3 aplicações são suficientes já para criar umas pequenas lesõezinhas na tua gengiva. Para mim acontece isso. Entendi. Vamos mostrar um VTzinho agora? Bom, eu quero chamar uma reportagem que vai mostrar aos nossos telespectadores que a tecnologia já invadiu os consultórios. Vejam só. As novas tecnologias cada vez mais têm facilitado o nosso dia a dia. E agora chegaram até mesmo nas salas do dentista. Dá para acreditar? É isso mesmo, por isso eu apresento a vocês o CAD/CAM, um dos aparelhos mais modernos da área e que promete facilitar a sua vida como paciente. O equipamento que ele serve, a grande vantagem dele é que ele facilita muito o nosso tratamento, os trabalhos que a gente tem. Então a gente consegue fazer um tratamento muito mais rápido para o paciente, então isso a gente consegue dar mais conforto para ele, que a maioria dos tratamentos a gente não precisa nem fazer a moldagem do paciente. Então é um tratamento já bem mais rápido e de qualidade super alta. Hoje em dia a gente usa principalmente para os casos que o paciente quebra algum tipo de dente, que precisa de fazer um tratamento um pouco mais rápido, né? Tem casos que a gente também utiliza em casos de tratamentos que o paciente já possui, né? Que não está bem adaptado, que tem restaurações antigas ou restaurações de amálgama, que são aquelas escuras. Então a gente consegue remover toda ela
e fazer já o procedimento logo em seguida. No caso de um paciente com o dente quebrado, por exemplo, o doutor consegue escanear através do CAD/CAM a boca todinha do paciente aqui na sala. E em questão de minutos, uma impressora 3D imprime um novo dente prontinho para ser recolocado. A maioria dos pacientes não gostam daquela massa que a gente chama, que é a parte da moldagem, né? Então a grande vantagem desse equipamento é isso, a gente não precisa, a maioria dos casos não precisa nem fazer esse tipo de moldagem, então é um tratamento mais confortável para o paciente. Né? E como ele é um equipamento que a gente faz uma impressão, na verdade a gente faz a imagem da cavidade, do preparo, através de uma câmera. Então ela vai fazer todo o formato do dente em 3 dimensões. E isso é um tratamento que ajuda muito o paciente se sente muito mais confortável, fora que é um tratamento muito mais rápido para o paciente. Além do CAD/CAM, que é esse aparelhinho que você acabou de conhecer e traz inúmeras facilidades para os pacientes, outro tema que está muito em alta quando a gente fala em inovações na saúde bucal são as lentes de contato para dente. Isso mesmo que você ouviu, são lentes super fininhas que são coladas no seu próprio dente. E elas estão super em altas porque elas prometem deixar o dente branquinho por muito tempo. Mas é claro que essa não é a sua única função. Hoje a gente, além da parte estética, que a maioria dos pacientes vem mesmo por causa da estética, mas hoje a gente consegue fechar diastema, que são aqueles espaços entre o dente. Tem paciente que não gosta muito do formato do dente, então a gente consegue ajustar, manipular para deixar o dente um pouco maior, um pouquinho mais largo. Tudo, claro, depende do planejamento, do que o paciente também quer, né, para o seu tratamento. Então a gente consegue manipular através disso, através dessas facetas, que são lentes muito finas, né? São porcelanas ultra finas que a gente coloca sobre a superfície do dente, né? Para dar uma estética e uma função melhor para o paciente. Mas o doutor lembra que não é qualquer pessoa que pode utilizar as lentes de contato. Tudo depende da avaliação pré-visita do paciente. A gente precisa analisar bem o sorriso do paciente, as condições que estão cada dente, para a gente adequar se vai ser um tipo de tratamento com lente de contato, com faceta ou alguns casos com até coroas dentárias. Doutor, falando nesse assunto, doutor Rogério, lentes de contatos, facetas, você trabalha com isso também, né? Sim. Como é que isso funciona? É um procedimento, se você pensar, você vai falar, é uma coisa muito nova, né? Quando começou o cinema, né, vamos falar de televisão, né, de cinema, é que começou a se utilizar esse tipo de procedimento, né? Os artistas começavam a aparecer, os dentes, obviamente, são bonitos que nem aparecem nos filmes, né? Então, daí o que aconteceu? Eles faziam pequenas lentezinhas, pequenas aplicações nos dentes que serviam para eles fazerem a filmagem, só que elas não tinham um processo de colagem correto. A gente está mostrando algumas imagens. Então, isso é uma lente de contato, doutor, porque tem uma diferença de lente para faceta. A diferença da lente para faceta é que a lente quase não precisa de desgaste. Tem alguns casos que não precisa de desgaste e tem alguns casos que precisa de um desgaste muito pequeno. Então, os casos, quando você fala em lente de contato, você está falando em pequenas deformidades, em acertar a forma do dente, um desgaste muito pequeno e você muito sutil, né? Quando você fala em facetas, você já está falando em desgaste de dentes. São dentes que têm alterações de cor muito severas, de forma, de posicionamento e que você precisa regularizar ele de uma forma muito mais muito maior. Então, daí você precisa alinhar os dentes, desgastar para que aquela lâmina, aquela prótesezinha, digamos, que vai sobre o dente, ela se acomode e esteticamente fica perfeita, tá? Então, a grande vantagem das lentes de contato é o desgaste, que é mínimo. Hoje em dia, então, todo mundo prefere fazer essa técnica. Sim, mas é assim, tem casos que pode e tem casos que não pode. Você não pode dizer, olhar para um paciente e olhar, vamos fazer lente... Depende do caso. Depende do caso. É escolher, né? Eu quero fazer. Hoje tem muito na clínica, assim, o paciente chega lá na Silpar, a gente percebe isso, que meus colegas, é toda a nossa colocação, porque a gente está muito focado, assim, para o interesse do paciente também. Às vezes eu posso resolver esse processo, ou a equipe nossa pode resolver, mas a gente vê, não, isso a gente vai resolver com clareamento, né? É o que aparece ali, No caso da foto ali, doutor, é um dente bem curto. Já você indicaria o quê? Uma lente ou uma faceta?
Aí é uma coisa bem interessante. Eu fiz um caso bem parecido, infelizmente eu não posso mostrar as imagens de antes e depois para vocês, mas, por exemplo, se você vai sorrir, que nem um caso daquele, muitas vezes tem duas coisas que você tem que perceber naquela imagem. A estética vermelha, que é a gengiva, e a branca. Por exemplo, se você é um paciente que você tem um sorriso mais alto, quando eu falo mais alto, observe aquela parte do dente próximo à gengiva, em que você vai sorrir. Por exemplo, você tem aquele dentinho pequenininho, tá? E você vai sorrir, você vai aparecer muito a gengiva, você faz uma pequena plastia na tua gengiva e daí ela vai aumentar um pouco a coroa clínica e você compensa. Você aumenta um pouco na linha de baixo e um pouco cirurgicamente na linha de cima, tá? E você acaba devolvendo ao dente o comprimento certo. Porque é o seguinte, a mulher tem mais ou menos uns 10 milímetros de comprimento, o incisivo central, que é o dentinho bem no meio, por 8,2 de largura. Isso é mais ou menos, o dente é 25% mais comprido do que largo. São as proporções áureas que tem. As pessoas, isso foram os gregos até que inventaram, né? Entendi. É um trabalho bem minucioso, porque dá para ver que tem que pegar um pedacinho do dente do lado, não tem? Sim, sim. É um trabalho bem detalhado. Você tem que fazer a distribuição do tamanho dos dentes, por exemplo, que nem um caso desse. Provavelmente, num caso desse, para você distribuir, você vai ter que distribuir as formas, a largura e o comprimento, e às vezes você não consegue isso pegando num só dente. Por isso que eu falei para você, alguns casos tem que desgastar mais o dente para você distribuir o tamanho do dente uniformemente, central, lateral, canino, porque cada um tem um comprimento e uma largura. Isso é padrão, para que você tenha aquele conceito do belo, né? Porque belo é uma coisa muito relativa, né? Depende de uma série de coisas, né? Então, se você for analisar esse conceito, você consegue distribuir daí os dentes uniformemente, tanto na altura, quanto na largura e quanto com os dentes vizinhos, né? Olha, isso já é um caso... Esse é um caso que dá para fazer a lente de contato, né? Dá ainda para fazer a lente nesse caso? Esse é o melhor caso que tem da lente de contato. Por quê? Porque os dentes têm esse afastamento que na criança a gente chama de fase do patinho feio, né? Sim. Quando você tem faz, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? Mas se veja, talvez num caso como esse, se tivesse trabalhado a estética vermelha dele, trabalhado cirurgicamente, o dente ia ficar menos quadrado. Tá percebendo que o dente está quadrado? Está quadradinho. Ele não é quadrado, né? Sim, é um formato... Mas por quê? Porque quando eu sorrio, que nem você sorri, a gente tem abertura bucal, né? Nessa abertura, o dente tem que tomar o espaço de 70% dessa abertura, 30% é espaço vazio, entende? Tá entendendo? É muita coisa, né, pra gente assimilar. Para você sim, mas eu tô... Você já está automático ali. Eu sou protesista, mas antes da formação de protesista, eu tinha uma formação estética muito grande com uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Eu fiz com essa pessoa umas 400 horas de curso, né? Então, Eu já fiz esse trabalho, como eu estava falando para você, eu vejo que é suado, hein? É muito trabalho. Foram dias aí de preparação dos dentes e cada mínimo detalhe que a gente nem imagina, né? Exatamente. Um negocinho pro lado já tem que refazer toda essa estrutura do dente. Por causa das proporções, entende? Porque você quando coloca isso... vou fazer um dente. Um dente é uma coisa, você fazer 10 dentes, né? Você tem que distribuir isso tanto na altura quanto na largura e na distribuição com os demais dentes, né? E você daí tem que já calcular isso. A gente fala que a gente faz um enceramento, a gente normalmente faz isso em cera. Faz alguns você moldes, vendo ali, alguns formatos faz também. Alguns moldes, se pré-determina isso em cera e depois se lança na boca. Olha que diferença, gente. Olha só, impressionante, né, doutor? Como um sorriso muda tudo. Exatamente. E quanto tempo dura esse trabalho de lentes e facetas? Depende dos hábitos alimentares dos pacientes, né? Se você é um paciente que tem bruxismo, se você range os dentes à noite, se você tem hábitos de, vamos dizer, morder uma caneta ou algum hábito que vai colocar sobre os dentes anteriores, você tem a possibilidade de quebrar. Mas eu tenho casos com 15 anos que estão perfeitos, né? É difícil dizer quanto tempo dura, né? Porque depende muito da pessoa. Imagine quanto tempo a gente usa um carro por dia, né? A boca são 24 horas por dia, porque mesmo quando você está dormindo, você está movimentando, ou você range, ou você movimenta, ou se deglute, né? A gente tem que ter os cuidados, né? Você tem que pensar o seguinte, é na deglutição que a gente encosta os dentes, não é na mastigação, entende? Olha, é um fato interessante de se pensar. Fale alguns cuidados que a gente tem que ter básicos, assim, para quem coloca lentes e facetas. Bom, primeira coisa que eu acho que depois que você coloca a lente, você tem que usar uma coisa que chama de uma placa de acetato.
tá? Não sei se está aparecendo em imagem, mas a placa de acetato é uma plaquinha transparentezinha que você coloca na arcada superior. Esse é um procedimento que nós, da Celpar, a gente normalmente faz, sabe? A gente tem como hábito, faz uma reabilitação, coloca a lente, a gente já manda o paciente, a gente confecciona uma plaquinha para ele dormir à noite com essa plaquinha, né? A outra a lente é um processo tão maravilhoso porque foi inventado, acho que na década de 60, a adesividade. Então, quando você coloca a lente, é como se você tivesse assentado um piso da tua casa, entende? Você pode passar com um caminhão em cima daquele piso desde que ele esteja bem assentado. É como se fosse um dente normal. É como se fosse um dente normal, porque a adesividade faz com que a resina se penetre microscopicamente no dente e também na tua lente ou na tua faceta, tá? Aí quando você colocar ela sobre o dente, dente e restauração, eles são um corpo só, desde que seja bem acentuado. Então é claro, se tem possibilidade de fratura, tem. Se você tiver hábito, se você morder, coloquei lá, tinha uma pedrinha, não sei o quê, ou peguei uma bala mais dura. Então, algumas coisas você deve evitar, né? Mas eu tenho pouquíssimos problemas com pacientes alimentos que essa semana até aconteceu o seguinte, tem um paciente que é do Rio, ele veio para cá para fazer manutenção e ele quebrou a pontinha da lente que eu fiz nele. Mas por quê? Porque ele não estava usando a tal da placa. A placa de bruxismo. Não precisa ser a placa de bruxismo, ela é mais robusta e ela é mais difícil do paciente utilizar. A placa de acetato é bem mais confortável. Entendi. Doutor, nosso tempo é curto, queria ficar mais um tempinho com o senhor, mas obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tá obrigado. Bom? Pena que a gente Muito não falou do obrigada. Cadican, né? Que o Cadican era mais importante ainda. Bom, mas não vai faltar oportunidade. Você volta outras vezes aqui, a gente vai conversar sobre isso. Obrigada, doutor, viu? Obrigado.